Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail, um longo e-mail. Ele diz assim: boa tarde, André. Bom dia. Acompanho seus vídeos que estão me auxiliando a desenvolver meu lado objetivo e racional. Que bom, agradeço. Confesso que tenho preconceito em relação à autoajuda, mas o que você faz é bem diferenciado da autoajuda piegas comercial. Ah, tá, é o seu ponto de vista, né? Não vou criticar outras pessoas que de repente, não é? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Minha história. Antes de tudo, sou um homem romântico e atencioso. Nas poucas relações que eu tive, sempre despejei versos carinhosos, flores e atenção demasiada para com minhas companheiras. Mesmo com as mulheres que tentei conquistar e nada tive. Havia essa postura de ser um homem indiferente. Elas notavam e até diziam isso, mas não correspondiam. Tenho 4 mulheres em minha vida. Como assim? Tentarei resumir a relação com as 4. Ai, tá me assustando. Não, se você é um cara romântico, você não vai se relacionar com 4 mulheres. Não vamos tirar, né? Espero que sejam 4 mulheres que passaram pela sua vida, né? A primeira... Ah, tô falando... Ei, André, por que não leu o parágrafo de baixo? A primeira, tá, são mulheres que passaram. A primeira conheci quando ela estava noiva. O noivo também se tornou amigo meu. Ela e eu saímos, conversávamos muito e havia muita afinidade, mas era apenas amizade mesmo. Ela se casou e 1 ano depois o marido a traiu e eles se separaram. A apoiei muito e 1 ano depois da separação eu propus um relacionamento. Ela estava confusa. Marcava encontros comigo para a conversa definitiva, mas desmarcava. Até que deu a cartada final do somos apenas amigos. Me afastei. A segunda era uma colega de trabalho e tentei por 2 anos conquistá-la. Nossa, você é persistente, né? De novo, o apenas amigos. Até que um dia eu falei que iria me afastar e ela disse que eu não poderia fazer isso, pois eu era o porto seguro, palavras apenas, mas não queria a responsabilidade de um relacionamento. Me afastei. A terceira eu conquistei. Aê! Por isso que não pode haver a desistência. A gente não pode, a partir dos fracassos, entre aspas, entenda? Eu não vejo isso como um fracasso. Não é? Você percebeu a situação e, analisando a situação, se afastou. Por quê? Opa, não, elas não estão correspondendo ao sentimento que eu estou depositando. Eu estou depositando tudo isso, mas eu quero um sentimento correspondente a isso que eu estou depositando. Elas querem devolver, mas querem devolver a amizade. Mas a amizade não é o que eu quero, então eu vou me afastar. Então não é um fracasso. É um fracasso assim, ó. É um fracasso no sentido de que você não atingiu o objetivo proposto. Então, nesse sentido, sim. Fracassou nesse sentido. Eu não atingi meu objetivo proposto. Porém, a partir dos fracassos, entre aspas, porque fracasso parece uma palavra forte, né? A gente tem muito medo, as pessoas, incluindo-me, nós temos muito medo da palavra fracasso e do fracasso em si.
Porque inconscientemente a gente já sabe o que representa fracasso. Fracasso representa frustração, fracasso representa perspectivas não realizadas, enfim. Então a gente tem muito preconceito contra os fracassos e a gente não percebe que é através deles que muitas vezes atingimos o sucesso. Tá vendo? E foi o seu caso. Você não ficou numa situação em que você percebeu que aquilo ali era uma furada nesse sentido. Não que elas eram maldosas, não é isso, mas elas não poderiam suprir aqui, fica longe, eu não vou não sei o quê. Então ela fica daquelas migalhas, aquelas migalhas de sair de final de semana, aquelas migalhas de sair de final de semana como amigo. E ter que ver ainda a outra pessoa, olhando para outra pessoa, se interessando por outra pessoa, porque a pessoa te olha como amigo, mas deseja outras pessoas. E você não olha a pessoa como amiga, mas você tem que ver ela então desejando, você a deseja, mas ela por sua vez desejou. É aquele rolo todo. E tem gente que se sujeita a isso. Você não. Você tinha clareza do que você queria para você e tinha clareza de que aquela situação não faria bem, porque não era isso, né? Aquilo não faria bem para você. Então não, me afastava. Até que então, ó lá, a terceira eu conquistei. E foram aquelas situações anteriores que provavelmente possibilitaram que essa conquista acontecesse. E porque você também não desistiu diante do primeiro e do segundo não. Era uma mulher com muitas afinidades. Cinema, literatura e artes afins. Conversas varando a madrugada. Acho que nossos diálogos eram mais orgásticos do que o sexo. Aô! Como diz a minha amiga, que eu já falei em vários vídeos aqui, a minha amiga lá do ensino médio. Nossa! Nossos diálogos eram mais orgásticos do que o sexo. Isso que é um sexo oral. A oralidade... Ai, vai. Mas ela tinha problemas com um ex-marido e com os 4 filhos. Eu, muito compreensivo, a ajudava em tudo, com palavras e atitudes. Até me mudei de minha cidade para a cidade dela, para estar próximo e auxiliá-la. Não sei se fiz certo, mas lutei pela relação. Meu querido, então, né, você tem dúvida ainda se fez certo ou não? Gente, eu gravei nos vídeos que eu gravei ontem. Eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz a me arrepender daquelas que eu não fiz. Não, você fez. Você achou que era o que eu vou me dedicar à relação, nem que preciso... Existe possibilidade? Eu não estou, agindo pela impulsividade do momento, deixando emprego, deixando cargos, deixando tudo e não, para depois então, também só fazer pela impulsividade do momento e depois deixei toda uma vida profissional para trás. Calma, Tá, mas você fez a sua parte para que a relação, para lutar pela relação. Um mês depois de minha mudança, ela se afastou, inventando até gripe para não ir à minha casa. Fui atrás e ela disse que não dava para se relacionar comigo, que não estava sendo mãe e nem trabalhando bem. Não podia ser boa namorada, ainda mais de um cara como eu. Era injustiça eu ser o homem que eu era e ela não dar retorno. Nos afastamos. Eu não entendo esse tipo de... Para mim é desculpa. Sabe? Olha, sinto muito. Vocês poderiam estar falando, ai André, você está julgando, sabe? Mas para mim é desculpa isso. Ai, você é uma pessoa que, você é muito para mim. Você é uma pessoa perfeita. Você é uma pessoa que não sei o que, você é o cara perfeito para casar. Você não sei o que, mas entende, eu não posso. Não, então fala, eu não gosto. Eu não gosto de você na mesma proporção. Fica,
enchendo linguiça, porque você é o cara certo, o cara perfeito para casar, não sei o que, nanana. Tá, eu sou tão perfeito que não consegui conquistar você? É isso. Nossa, obrigado. Eu sou tão perfeito, sou tão maravilhoso desse jeito que não consegui conquistar você? Então não é isso, gente. Ué, a pessoa não teve o mesmo sentimento. É só dizer isso. Não precisa ficar falando, você é muito pra mim. Então quer dizer, quer o quê? Tá querendo aí encher a bola do outro pra querer, terminar. Fala, não, você é uma pessoa admirável, você tem muitas qualidades que eu admiro, que eu prezo, mas eu não tenho um sentimento proporcional ao seu sentimento. Eu não preciso me reduzir para querer, me pagar de vítima para querer terminar uma relação. Então eu me reduzo. Você é muito para mim. Quer dizer, então eu tenho que me reduzir, eu tenho que encher a sua bola. Quer dizer, eu tenho que massagear o seu ego para que você não fique bravo comigo por eu estar terminando. Ninguém tem que ficar bravo. E aí? Por isso que tem que jogar limpo. A quarta, minha última, eu sou de Santa Catarina, ela de Sergipe. 16 anos mais nova. Ela me viu numa rede social sobre filosofia e gostou de mim. Olha! Então você gosta não sei se você é da área, não é? Da minha área de formação. Eu sou filósofo. Puxou o assunto, mas eu estava resistente por conta dela ser nova. Eu com 34, ela 18. Ela me disse que eu estava sendo preconceituoso. Bem, eu resolvi me relacionar. Conversamos por 3 meses, até que no meio do ano fui a Sergipe conhecê-la. Ficamos a nos ver uma vez por mês. O relacionamento foi bem por 1 ano. Até que ela engravida. Ela começando a faculdade de logística e eu disposto a ir para lá e começar uma vida por lá mesmo. Mas ela decide abortar. Eu afirmei que assumiria o filho e que deveríamos tê-lo. Disse que não queria ser uma mulher frustrada como muitas das que conhecia, pois elas tiveram filhos quando novas e a vida delas não evoluiu. Eu disse que daria todo o apoio para ela se formar, mas foi em vão. Ela tenta o aborto uma vez e não dá resultado. Quando ela me disse que tentaria a segunda, eu disse que não, que se ela abortasse, eu terminaria com ela. Disse a ela com estas palavras, que não ficaria do lado de uma assassina de crianças. Confesso que falei isso em desespero, para dar um chacoalhão nela. Ela desligou o telefone e eu tentava ligar de volta, mas ela não atendia. Ficamos 1 mês sem contato. Eu mandava e-mails e nada. Ela até me bloqueou nas redes sociais. 1 mês depois conversamos e fiquei sabendo que ela abortou. Com muita resistência dela, reatamos. Mas depois fui sendo o submisso da relação. Ela começou a me maltratar. Qualquer discordância que eu tinha com ela, ela já queria desligar o telefone, ou, quando juntos, ela parava a conversa. Não gostava de ser contrariada em nada. E eu sendo o cachorrinho submisso. Ai, que coisa chata, né? Pessoa que não gosta de ser contrariada é o tipo da pessoa que não aprendeu a lidar com o não. Na vida, a gente tem que lidar com o não. O não é extremamente educativo. O não, ele é educativo. Então a gente vive hoje num contexto social em que o não está sendo cada vez mais deixado de lado e sendo visto como algo muito, 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 muito negativo.
O não não pode ser dito. O não representa negatividade. Então, o não não pode, inclusive, né, existem teorias de marketing, teorias de atendimento a cliente, que dizem, você não pode, quando o cliente chega no seu estabelecimento comercial, você não pode dizer a ele, pois não, em que posso ajudá-lo? Não diga isso. Porque o não é uma palavra carregada de negatividade. O não, quando a pessoa ouve o não, desperta inconscientemente nela coisas negativas. Olá, por que coisas negativas? Ué, depende em quem. Por exemplo, se alguém me atender com um pois não, não estará, juro para vocês, despertando em mim coisas negativas. Ah, André, mas é tudo inconsciente, mecanismos inconscientes. Tá, mas os mecanismos inconscientes, a gente pode lidar e trabalhar com eles. Eu posso sim ter sido uma pessoa intolerante a não antes. Não sou mais hoje. Então por que que o não vai me despertar coisas ruins hoje? Se hoje eu sou tolerante com o não. Se hoje eu sei lidar com o não. Se hoje eu sei lidar muito bem com isso, por que que aquela palavra vai me despertar coisas muito negativas? O não é educativo. É importante. Não só que a outra pessoa nos diga não, é importante para mostrar que nós não somos, né, essa prepotência toda, não, ou essa presunção toda na qual nós podemos muitas vezes nos assentar. A gente se assenta no trono da prepotência e da presunção. Então, quando a outra pessoa nos diz não, primeiro para a gente se reavaliar, para a gente fazer uma autorreflexão. Opa, pera lá. Não é porque uma pessoa que concorda com tudo, absolutamente tudo, com o que a gente fala e com o que a gente faz, pera lá, não. Então, vamos rever. Vamos rever. Então isso é muito bom. O não, ele é não só nesse sentido, olha quantas vezes eu já disse não aqui. Não só nesse sentido quando a outra pessoa nos diz não, ou seja, quando ela nos contraria. Quando eu estou dizendo não, eu estou falando de contrariar. Uma pessoa que não consegue ser contrariada é uma pessoa que não consegue lidar com o não. Consequentemente, para mim, é uma pessoa que fica parada no tempo. É uma pessoa que não busca evoluir. É uma pessoa que tem muita dificuldade em reconhecer as próprias falhas e os próprios erros, os próprios limites. Consequentemente, é uma pessoa que, portanto, não consegue progredir. Porque eu só progrido a partir do momento em que eu reconheço onde eu estou errando e onde eu estou falhando. E muitas vezes esse reconhecimento das minhas falhas vem através de uma contrariedade. Quando alguém me contraria, para que eu possa me reavaliar. E para que a partir daí eu possa me reestruturar, me reorganizar, me refazer. Então, o não eu acho ele importantíssimo nesse primeiro aspecto. E o não também é muito importante saber dizer não. É importante ouvir o não. Por isso que eu no meu ponto de vista, né, estou aberto às mais diversas contrariedades e opiniões alheias à minha. Mas eu, no meu ponto de vista, sou muito favorável ao não. Tanto da outra pessoa que nos diz não, para que a gente possa pensar um pouco melhor, assim como nós dizermos não. A gente tem que saber dizer não. Quando a gente diz não, a gente mostra a outra pessoa onde é o nosso espaço, até onde ela pode chegar. E é necessário isso. É necessário a gente mostrar, a gente impor, a gente tem que mostrar onde estão os nossos limites. Até onde, né? Ó, meu limite vai até aqui, tá? Você pode chegar até aqui. De que adianta dizer sim, sim para os outros só para querer fazer papel de bonito, de bonzinho?
quando na verdade está se roendo por dentro, porque queria ter dito não. Vai ficar se estragando? Vai ficar se prejudicando? Vai ficar se contaminando? Até que numa outra viagem de férias, no fim do ano, ela me maltratou tanto que comecei a ter ataques de pânico. Ela ficou até um dia sem falar comigo e eu na casa dela. Situação horrível. Eu fui embora e peguei um voo dias antes da data que estava agendada para a minha volta. 3 dias depois ela tenta me ligar. Liga para minha mãe, liga para os meus irmãos para tentar saber de mim, já que eu não estava retornando. Eu tinha decidido a esquecer. No 4º dia eu a atendo, ela clama que nunca conheceu um homem como eu, compreensível, inteligente e sensível. Abre parênteses, palavras dela. Tudo bem, meu querido. A gente sabe que você não está se exibindo, né? Não estou falando isso aqui para tirar... A gente sabe. Palavras dela. É uma característica sua. E que no Sergipe, os homens são muito machistas. Ai, meu Deus, os sergipanos agora... pera lá, né? Vem falar que no Sergipe os homens não são assim? E que nunca encontraria alguém como eu por lá. Gente, vocês homens do Sergipe, eu só estou lendo o relato aqui, hein? E o relato de uma sergipana. Não é a minha opinião. Não me massacrem por isso. Eu falo que vou pensar e uma semana depois eu reato. Ela melhorou no início, mas depois continuou a se demonstrar egoísta. Nas conversas por telefone, o assunto era só ela e seu futuro profissional. Mal eu falava de mim. É chato isso, né? Quer dizer, parece que a sua vida tem pouca importância para outra pessoa. É esse tipo de sensação que você sente. Parece que a minha vida tem pouca importância. Só a pessoa quer falar, só a pessoa quer falar, fazer como foi, o que está acontecendo, não sei o quê, e ela não tem a sensibilidade de perguntar, e aí, e você? Ah tá, mas e hoje, né? Por exemplo, meu Deus do céu, se um dia você vai ao médico, e aí você manda uma mensagem para sua namorada, ah, então, tô indo ao médico, você já tinha comentado, tinha marcado o médico e tal. Tô aqui na sala de espera aguardando. Beleza. Depois você manda, a hora que você sai, saí, vou comer um lanche. E a sua namorada não tem a sensibilidade de mandar uma mensagem, caso ela não possa ligar lá do serviço, mandar um SMS, perguntando, ao menos um SMS perguntando, e aí, o que o médico falou? São coisas importantes que fazem diferença. Sem dúvida alguma, fazem a diferença. E se a gente estiver atento a essas coisas, são esses detalhes que fazem toda a diferença para o êxito e o sucesso da relação. Tem gente que acha que o sucesso da relação depende daquelas datas festivas. Aquilo é data comercial. Dia dos namorados. Não que você não tem que, no dia dos namorados, preparar uma surpresa, mas dia dos namorados, né? É data comercial. Eu sou presidente da associação comercial e estou falando isso, gente. É data comercial. E não é? É a data que o comércio usa para vender. É a verdade. São datas comerciais, dia dos pais, dia das mães. Eu vou ser bem sincero a vocês, eu não me apego a essas datas. Juro para vocês, não me apego a essas datas. Se amanhã eu tiver com vontade de comprar um buquê de rosas para minha mãe, eu vou comprar amanhã. Eu não vou esperar o segundo domingo do mês de maio. Se amanhã eu quiser fazer um almoço aqui, chamar o meu pai para vir almoçar, eu vou fazer. Eu não vou esperar o segundo domingo do mês de agosto.
Assim como eu não fico preso também a datas como, por exemplo, finados, essas coisas. Eu não fico preso a isso. Em finados vai lá, então aquela peregrinação para o cemitério, a visita aos túmulos, não sei. Não, se eu quiser ir lá fazer uma oração diante dos túmulos, né, de pessoas que eram da minha família, de amigos que já se foram, e se eu quiser ali, um momento de eu estar ali. Eu sei que ali, meu Deus do céu, mas é um símbolo que representa esse contato que eu acho que a gente não perde nunca, porque somos sentimentos e o que nos une são sentimentos e os sentimentos são eternos. Então se eu quiser chegar ali, sei lá, fazer uma oração, não sei o que, por que tem que ser no dia de finados? Por que tem que ser naquele dia? Tá, tô aqui divagando, falando um pouco sobre mim, mas é assim que eu vejo. Por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas ficam presas nisso, assim, né? As pessoas não percebem que são esses detalhezinhos que fazem a diferença numa relação. Pô, você foi ao médico, a pessoa perguntar pra você, e aí o que o médico falou? É dar atenção. E não para querer dar atenção só no dia em que se comemora 1 ano de namoro, 2 anos de namoro, 1 ano de casamento, só naquele dia. Depois de 10 anos nem lembra mais. É você dizer, sabe? Puxa vida, fez um prato diferente. A pessoa, o homem ou a mulher ficou ali fazendo um prato diferente, quis fazer um prato diferente. Você depois dizer, puxa amor, tá gostoso, tá uma delícia. Você saber valorizar, saber elogiar. Ah, está bonita hoje. Ó, hein? Tá bonitona, hein? Você falar para sua própria esposa, ei, lá em casa, hein? Ó, com esse vestido que você tá hoje, hein? Mas ó, eu pegava fácil, hein? É todos os dias. É isso que vai fazer a diferença, gente. É igual a felicidade. Tem gente que fica esperando um grande acontecimento para que aí eu possa ser feliz. E a pessoa não percebe os pequeninos acontecimentos, os pequeninos lampejos de felicidade todos os dias. A felicidade é isso. A felicidade não é aquele facho de luz enorme que vai vir na minha direção. A felicidade são pequeninos pontos de luz que, se eu estiver atento a eles, eles formam uma grande luz chamada felicidade. Eles formam um grande clarão chamado felicidade. Sucesso de relação também é assim. Ela melhorou no início, mas depois... Ah, tá. Eu parei aqui, né? Nas conversas, estou falando tudo isso porque nas conversas por telefone o assunto era só ela e seu futuro profissional, mas eu falava de mim. Quer dizer, quando você sente que parece que a minha vida não tem importância para você. Por isso que eu viajei para todos esses aspectos e exemplos que eu dei agora. Nós dividíamos as passagens de avião, tanto quando ela vinha quando eu ia. Depois começou a não dividir mais os custos. Gastava dinheiro com coisas fúteis, roupas, baladas, etc. Isso é uma coisa que às vezes pega. No começo você vê a pessoa dividindo tudo com você, e depois parece que a pessoa vai se acomodando, e isso vai causando um mal-estar do outro lado. Vai causando uma coisa... Aí você poderia me dizer, André, mas você está achando então que a relação está pautada, né, no dinheiro, só porque a outra pessoa não está dividindo mais as contas, então o sentimento deixa de existir? Não é isso. Não é isso. Mas exatamente, por que a outra pessoa pode pensar isso e por que quem agora está bancando tudo não pode pensar o inverso também? Eu acho que é sempre muito válido a divisão.
não é? Você dividir, você... porque parece assim, mostra que existe esse interesse, essa reciprocidade, enfim. Essa partilha, essa é a verdade. Relacionamento é troca, é partilha. Inclusive na parte financeira. Aguentei por um tempo e disse a ela que eu não estava tendo retorno. Ela ficou muito mal. Disse que não sabia que estava sendo tão má comigo. Viajei para lá em janeiro, fiquei por 20 dias. Fui o mesmo homem, carinhoso, atencioso e compreensivo. Disse a ela que eu queria um futuro com ela e que eu esperaria ela melhorar. Mas na última semana tivemos uma discussão e ela quis terminar. Fui embora e desde janeiro não falo com ela. Estou tendo crises de ansiedade, muita indisposição no trabalho, ao comer e nas reuniões com meus amigos e minha família. Às vezes me pego chorando. Rezo muito a Deus, mas nem a fé está me ajudando. Estou pensando em procurar psicólogo ou até psiquiatra. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Tendo em vista que vale lembrar, gente, eu não sou psicólogo, certo? Então, às vezes tem gente que confunde. O cara é psicólogo, o cara é isso. Não sou. Sou um filósofo, estou refletindo sobre questões, né? E mais especificamente sobre relacionamento, que é o que acabou virando este canal, mas estou discutindo questões sobre o ser humano. Então, de fato, procure sim um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, tendo em vista que parece que você está está tendo crises de ansiedade, então muitas vezes precisa um trabalho em conjunto do psicólogo com o psiquiatra, precisa um trabalho conjunto aí, né? Mas agora vem outras histórias coincidentes sobre as quais quero te fazer a pergunta central deste e-mail. Lembra das 3 outras mulheres? Lembra. Pois é, desde este meu término, as 3 me procuraram. A primeira disse que agora consegue ver o homem que sou e que quer tentar algo. Eu disse que não. A segunda me procurou. Também me disse para perdoá-la por ter sido covarde na época e por ter feito escolhas que a fizeram ganhar algumas coisas, mas a fizeram me perder. A terceira, idem. Veio em minha casa dizendo que sempre me amou, que não estava pronta no passado, mas que agora está. Disse que eu era um homem especial, único, que a proporcionou coisas que nunca tinha vivenciado, etc, etc, etc. Eu disse não. André do céu, o que há com essas mulheres? O que há com essas mulheres? Por que não me deram valor naquele presente quando eu estava disposto? Meu querido, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a pessoa vai perceber de fato, que tinha uma preciosidade ao lado dela, depois que ela passar por muitas bijuterias. Então ela só vai conseguir perceber de fato, uma joia, depois que ela passar pelas bijuterias. Isso se deve a quê? É isso que eu estou dizendo. Tem gente que naquele momento não consegue perceber. A pessoa não percebe. Ela não percebe porque talvez ela não tenha convivido com o oposto. Não é? Ela não conviveu com o oposto. Por exemplo, uma pessoa, não posso citar marcas aqui, mas uma pessoa que nunca provou, uma pessoa que toma o vinho do Porto, por exemplo, um vinho muito bom, muito saboroso, a pessoa que toma o vinho do Porto, talvez ela não valorize. Ela está tomando aquele vinho, mas ela não conheceu outros de péssima qualidade. Até o dia em que ela
para de tomar vinho do Porto e começa a tomar aquele vinho de péssima qualidade. Então ela pensa, puxa vida, olha, aquele vinho sim era bom. E eu não soube aproveitar a hora que eu tive ele. A hora que eu poderia, né? Eu tomava como se fosse, esse vinho aí. Acontece isso, sim. Por que elas não conseguiram elaborar tal opinião na época? Acabei de responder. Uma delas me disse que as mulheres se assustam com o meu lado intelectual e poético e por serem inseguras acham que nunca darão o retorno que eu mereceria. Não, essa questão de se assustar com o seu lado intelectual, com o seu lado poético, é uma questão assim, sim, isso pode acontecer também? Sim, pode acontecer. Não é? Gente, não quero aqui, pelo amor de Deus, mas isso já aconteceu inclusive comigo. Já aconteceu sim. De eu me interessar muito por uma pessoa e a pessoa, na verdade, se assustar com quem eu era, porque a pessoa não consegue me enxergar como um ser humano qualquer. Ou sei lá, olha, você o cara apresenta canal, vídeos, fala sobre relacionamento, fala sobre isso, não sei o que, né? Vai começar com um papo cabeça comigo, não sei o que, sendo que no meu dia a dia não tem nada disso, né? Então as pessoas, elas se equivocam muito nisso, porque infelizmente muitas vezes somos julgados a partir de estereótipos criados a partir da capa. O livro muitas vezes é julgado a partir da capa, antes mesmo de você ver o conteúdo, antes de você conhecer de fato, né, o conteúdo. Julgados pelo rótulo, julgados pela casca. Isso acontece. É também uma possibilidade, sim. Confesso a você, André, e pode me chamar de iludido, que crio a ilusão de que a moça do Sergipe me faça o mesmo. Ela é uma mulher com potencial incrível e creio que lá na frente ela vai ponderar, analisar, ver o homem que perdeu e vir atrás de mim. Sim, é uma possibilidade. Poderia falar, ontem eu gravei vídeos falando sobre, né, um vídeo aqui de um rapaz e levantei várias possibilidades. E no seu caso, sim, são possibilidades. E você está sendo extremamente empírico. Né? O empirismo, gente, é um termo filosófico para querer dizer a pessoa que trabalha com a experiência. Você está julgando que a moça do Sergipe vai acontecer esse mesmo caso, porque você está analisando os outros 3 anteriores. Por isso que acredito que você relatou as 3 primeiras mulheres. Porque você está sendo extremamente empirista, você está trabalhando com a experiência. Né? A partir das experiências anteriores, eu julgo que vai acontecer isso com a moça lá do Sergipe. Ela vai perceber quem de fato, né, eu era e tudo que eu quis ofertar e oferecer a ela e que ela desperdiçou. É uma possibilidade? É. Assim como também, meu querido, é muito complicado a gente viver a partir de possibilidades, de suposições. Pode ser que isso aconteça na vida dela? Sim, pode ser. Assim como também ela pode catar um cara lá super grosseiro, né, super ogro, e se realizar com ele. Por quê? Porque nós não podemos julgar os outros a partir de nós mesmos. Não, o seu gosto não é universal. E o seu critério não é universal, assim como o meu não é, graças a Deus.
Nossos critérios e nossos gostos não são universais e, portanto, não se aplicam a todo ser humano. Algumas pessoas terão critérios e gostos similares aos nossos, outras totalmente o oposto. Portanto, buscarão outras coisas opostas ao nosso jeito de ser. Sei que não devo colocar isso na minha cabeça, mas essas 3 experiências com as outras parecem ser quase uma equação. Ah, olha lá, falei que você estava usando as outras 3, você estava sendo empírico. Às vezes acho que devo me abrir a outras relações, mas estou sem ânimo. Claro que deve. Não é? Sem dúvida. Sabe, eu não gosto de falar aqui nos e-mails, faça isso ou faça aquilo, faça assim, faça assado, mas é óbvio. Sabe por quê, meu querido? É óbvio que você tem que se abrir a outras possibilidades, se abrir sim, com certeza. Olha lá, já que você foi empírico, já que você trabalhou com a experiência, olhe para os outros 3 nãos que você recebeu antes. Para as outras, né? Primeiro foram 2 nãos, depois a terceira você conquistou. Foi isso? Então foram 2 nãos. Olhe lá para a história. Você, depois do não, você se abriu, não é? A correr atrás da felicidade, a correr atrás, né, de uma pessoa que correspondesse àquilo que você estava procurando. Por que agora não fazer isso? Por que agora desanimar? Tudo bem, a gente tem aquele período em que a gente, não, vou ficar mais na minha, fechado para balanço? Fique. Mas não fechado ad eternum, ou seja, fechado para sempre. Estou fechado para balanço. Estou fechado para me reavaliar. Outras mulheres demonstraram o interesse, mas eu me desvencilho. Ainda não esqueci a sergipana. Minha emoção ainda me convence que devo esperá-la. Pode me chamar de neurótico. Meu querido, só tome cuidado, né? Se você acha que deve esperar, é uma opinião sua, ninguém pode julgar você por causa disso. Você é o seu sentimento, ninguém pode se colocar no seu lugar ou julgar você por conta disso. Porém, tome cuidado, porque eu já vi pessoas esperarem ad eternum, para sempre, né, ficarem ali, estagnadas num processo, elas não avançam, elas não se abrem, e ficam numa espera eterna. Ou seja, elas vivem eternamente numa angústia. Tome cuidado para que isso não aconteça com a sua vida. André, grande abraço. Que Deus te abençoe por utilizar a NET para auxiliar as pessoas, não apenas com palavras motivadoras, mas com reflexão objetiva. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço pela sua participação. Inscrevam-se. Participe do blog, participe do Facebook, lembrando que o único e-mail, eu confundi e-mail com e-mail, o único meio para comunicação e para relato da sua situação é através do e-mail, que vem logo após a minha despedida, que já está vindo aí. Muito obrigado, inscreva-se aqui no YouTube, eu fico aguardando a sua inscrição. Muito obrigado, forte abraço.